horas e 7 minutinhos, 12 e 7, falei para você do tempo, falei da temperatura, e é claro, meu amigo, vou falar para você agora do nosso apoiador cultural exclusivo. Vou falar para você aí do Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda família merece no passamento de um ente querido. Lembrando que lá você tem todos os benefícios do cartão no Plano Layer, você tem todos os benefícios do cartão no Plano Layer, no comércio aqui local. Então, fique atento, né? Fique atento, você tem todos esses benefícios. Entre em contato com o pessoal do Plano Layer lá no telefone, 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda família merece. Meu amigo, mas você que já é associado, mas eu já sou associado, Fortesque, por que eu vou falar com o Layer? Claro, você vai pedir para ele aquele portfólio, para saber onde é os descontos. Então você entra em contato lá no 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Vou falar para você também do Box Up do Jorginho. Vamos aproveitar, o tempo tá firme, o tempo tá bonito. Que dó, né? Ontem tinha retreta, não pôde, teve que ser cancelada por conta aí da chuva. Mas hoje o tempo melhorou. Então precisa lavar o carro, precisa limpar. E aonde que você faz isso? No Box Up do Jorginho. Fica ali na Estrada das Neves, número 1020. Não tem erro. Estrada das Neves, número 1020. E o telefone do Jorginho é o 99658-2838. Eu falei 99658-2838. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Box rápido do Jorginho. 12,9. Se você não almoçou ainda, você vai almoçar, sabe aonde, meu amigo? Lá no AEJ Restaurante. Fica ali na Estrada Rio Negro, número 100, lá na Associação dos Servidores Públicos. Estrada Rio Negro, número 100. Lá na Associação dos Servidores Públicos tem o restaurante AEJ. Você vai almoçar com qualidade. E, claro, ainda existe a possibilidade de você chamar aquela marmita. Mas como é que eu faço para chamar a marmita, Valbir? É muito fácil, você chama lá no WhatsApp, 99641-1323. 99641-1323. Lembrando que aí você paga aquela taxinha de entrega de R$ 2,50. Ou você pode retirar sua marmita a partir de R$ 13 no balcão, sem taxa de entrega. Pense uma marmita gostosa, pense uma comida de qualidade. Um forte abraço para a Andréia e, claro, para todas as cozinheiras do AEJ Restaurante que estão lá agora, né? Já fizeram, já prepararam aquela comida de qualidade, saborosa e estão esperando a sua visita. 99641-1323 é o AEJ Restaurante. Não esqueça de passar lá e saborear. 12 horas e 10 minutinhos, 12 e 10. Já são 12 e 10, vamos passar aqui. Hoje vou passar pelas curiosidades e vou direto aqui para os informes. Vou falar para você que a Associação dos Servidores Públicos, o Josias é associado lá, ou já está por aqui nos convidados, é associado à ASP, já foi retirar o seu brinde, vai buscar o brinde lá, Josias, tá certo? Olha aqui, você que é servidor público, lembre-se, vai buscar o seu brinde lá na associação. Já está à disposição. É de segunda a sexta-feira, das 8 até as 11h30. E, claro, nas quartas-feiras funciona das 13h30 até as 17h30. E nas segunda-feiras também. Então hoje só foi na parte da manhã, né? Mas qualquer coisa, entre em contato com eles lá. Eles já iniciaram a distribuição, desde lá iniciou a distribuição dia 2 de dezembro, e você pode retirar teu brinde até o dia 20 de dezembro. Lembrando que não pode mandar ninguém lá, pode mandar pai, mãe, sobrinho, filho. É exclusivamente para o associado retirar. Até o dia 20 de dezembro você pode buscar o seu brinde lá na Associação dos Servidores Públicos. 12 horas e 11 minutos, ontem participei do encerramento da Procuradoria da Mulher. Então, durante a solenidade, foram homenageadas as mulheres que se destacaram em áreas de atuação aqui em São Bento do Sul. As senhoras Nízia Terezinha Scherpler, ela que é empresária, foi homenageada. A Cláudia Zelinski, figura, ela que é cabo da Polícia Militar, foi homenageada também. A Kathleen Dombeck, motorista do coletivo, ela que é motorista no coletivo Rainha, foi homenageada. Elas receberam um certificado em reconhecimento ao impacto positivo das suas trajetórias de vidas. Foram muito prestigiadas lá na Procuradoria da Mulher. Também durante o evento falaram, né, a vereadora Carla Hoffmann, falou também o juiz de direito da segunda vara civil, Dr. Felipe da Nóbrega, o delegado da Delegacia da Proteção da Criança e Adolescente e da Mulher e do Idoso, o Dr. Valdir Xavier, e, é claro, a primeira-dama, Mônica Tomazini. Encerrando as falas, lá a presidente Zuleika.
Na primeira fala, a vereadora Carla Hoffmann, ela que foi a pioneira na instalação da Procuradoria da Mulher aqui no município, falou da importância das mulheres procuradoras e lembrou que as mulheres desempenham um papel de destaque aqui na sociedade. A homenagem entregue ao reconhecimento reconhece o valor da atuação de todas essas mulheres que desse espaço público. Na sua fala, Carla Hoffmann destacou que essas mulheres, e aí ela falou lá com relação ao cabo da Polícia Militar, a Cláudia Zelinski figura, dizendo que elas são exemplos para as nossas meninas, porque essas nossas meninas vão vendo essas mulheres que são destaques, e com isso vão galgando novos postos, né, e vão buscando aí os seus espaços dentro da comunidade. Então foi muito assertiva a vereadora Carla na forma com que ela falou, na forma com que ela fez essa ligação. Ela destacou o trabalho da Procuradoria da Mulher, que tem impactado as gerações aqui de São Bento do Sul nesses últimos 4 anos com os trabalhos que vem desenvolvendo. Ela afirma que as mulheres, e aí eu concordo com a vereadora Carla, as mulheres, elas não querem aparecer, o que elas querem é ter voz. Então ela afirmou, né, que as mulheres querem sim é ter voz, e respeitou e reforçou que as mulheres precisam de respeito. Ela reforçou lá, desculpa, não, ela reforçou que as mulheres, elas precisam de respeito, e isso eu concordo, e eu tenho certeza que todos nós concordamos com ela, tá certo? Então agradeceu aí o apoio dos demais vereadores que estiveram presentes, estava lá o vereador Darlan, e estava o vereador Jairson Sabino, né? Lamentavelmente não tinha mais vereadores ali da atual legislatura, provavelmente tinha algum outro compromisso, mas acabaram não comparecendo. Mas elas reforçou aí que sempre tiveram um apoio muito grande dos vereadores durante as sessões, os vereadores homens nesse caso, né, durante as sessões, para poder fazer com que passasse os projetos que eram passados lá pelas mulheres, independente das suas bandeiras partidárias. Então foi trabalhado e se foi falado muito em cima disso. Foi uma noite assim de bastante descontração, e ela falou assim que a vereadora Carla finalizou falando, né, do encerramento e dizendo o seguinte, encerrando tudo, mas dizendo que essa legislatura, essas mulheres deixam um legado muito forte e que vai ser um desafio para a nova legislatura, claro, né, levar esse legado adiante e conseguir manter todo esse trabalho que foi desenvolvido aí pelas vereadoras. 12 horas e 15 minutos, o juiz de direito da segunda vara civil, o doutor Felipe da Nóbrega, ele disse que se surpreendeu com a estrutura da Procuradoria da Mulher, relatou que esse ano foi formado novos juízes e que agora esses juízes vão levar mais em consideração a questão do gênero. Então ele deu essa informação para nós ontem lá, e ele ainda ficou feliz porque ele falou o seguinte, que São Bento do Sul é referência no atendimento às mulheres vítimas de violência. E na finalização ele reforçou que o judiciário é parceiro da Procuradoria da Mulher e eles podem contar aí a qualquer hora, né, qualquer momento e assim em todos os momentos com relação aí ao juiz de direito aqui de São Bento do Sul. 12 horas e 16 minutos, o delegado da Delegacia de Proteção da Mulher, do Adolescente e do Idoso, o DPCAM, Dr. Valdir Xavier, também fez uso da palavra, né, falou da importância da Procuradoria da Mulher para conversar, para encaminhar da casa aí de proteção às mulheres, enfim, aí de todo esse trajeto, e também destacou a parceria entre o DPCAM e as mulheres e a nossa Procuradoria aqui em São Bento do Sul. 12 horas e 16 minutos, por fim, falou a primeira-dama, Mônica Tomazini. Eu quero dizer o seguinte, ela entrou lá dizendo que representava não só o prefeito, mas também o Lions Clubes de São Bento do Sul. Falou da importância da Procuradoria da Mulher, ela, por conta dos programas que são desenvolvidos e que impactam a nossa sociedade. Eu quero abrir um parênteses para falar um pouco sobre a primeira-dama, e quero dizer o seguinte, fiquei impressionado com a qualidade do discurso da primeira-dama. Ela falou com sobriedade, falou com conhecimento de tudo que vem acontecido, entendeu? Então, parabéns aí pelo discurso da primeira-dama. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar na rede social, que está gravado lá, né, a transmissão pela Câmara de Vereadores. E ela falou aí que essas ações, elas são voltadas para as famílias, para as escolas e para a sociedade. E em nome do prefeito, ela assumiu o compromisso em fortalecer as ações para acolher cada vez mais as mulheres, né, em vulnerabilidade.
E o objetivo agora é contribuir, sim, para uma cidade onde as mulheres são mais respeitadas, finalizou aí a primeira-dama, a Mônica Tomazini. 12 horas e 18 minutos, e claro, né, com isso a presidente Zuleika fez a finalização. Zuleika sempre muito gentil, cumprimentou lá, tanto ela, vereadora Carla, né, cumprimentaram a presença da imprensa, estava eu, Evaldo Semin lá fazendo a cobertura. A gente que agradece, e eles agradeceram pelo trabalho que a imprensa vem desenvolvendo. Eu quero dizer o seguinte, olha, vereadores, a gente faz dentro do possível, ainda acho que a gente faz pouco, né, mas devia fazer um pouco mais, mas dentro do possível a gente vai fazendo o que a gente pode, né. Mas enfim, elas agradeceram lá, e a gente são sempre muito gentis aí com a imprensa. A Zuleika cumprimentou a todos, destacou o exemplo das mulheres homenageadas, agradeceu a elas por receberem essa singela homenagem. Veja só que humildade, assim, que essa homenagem é uma singela homenagem. Falou sobre um fim de um ciclo que vai acontecendo agora aqui na Câmara de Vereadores, que foi muito rápido esse fim. Mas ele foi rápido por conta do compromisso, né, com essas pessoas, com esses vereadores que assumiram com a sociedade. E ela diz ter orgulho de ter participado junto com esses vereadores, junto com essa equipe que está ali, né? Entendo que sempre tiveram seus projetos aprovados e sempre tiveram muito apoio por parte de todos os vereadores da Câmara de São Bento do Sul. Foi muito importante. Ela agradeceu a todos os assessores da Câmara de Vereadores, agradeceu aos colaboradores da Câmara de Vereadores. Ela já aproveitou ali para fazer esse agradecimento, que se as coisas acontecem é porque a equipe é comprometida e porque a equipe sempre esteve do lado dela. Fez um agradecimento especial também a Pamela, que é a sua assessora, pelo compromisso que foi fundamental para o sucesso da Procuradoria da Mulher. Ela exemplificou aí e também contou do acolhimento que foi recebido quando ela participou nas salas de aula, onde eles levaram, né, e fizeram os trabalhos da Procuradoria da Mulher. Ela disse que a Procuradoria da Mulher, ela avaliou que a Procuradoria da Mulher aproximou o Legislativo mais da comunidade. E a base foi muito bem feita. Agora dá para se melhorar esse trabalho e, claro, conseguir um trabalho melhor daqui por diante. O compromisso agora é melhorar a cada dia mais. Mais uma vez, ela agradeceu a todos que caminharam junto com a Procuradoria da Mulher. 12 horas e 20 minutos, 12 e 20, e olha só, eu quero dizer para você o seguinte, meu amigo, que aí teve lá a confraternização, tudo, tivemos aquele salgadinho. Quero mandar um abraço para a Gica, né, ela que estava por lá, Saboriarte. Pense só um salgadinho, pense só os quitutes de qualidade, né? Se você você quer encomendar, quer fazer a sua festa, entra em contato com ela. Amanhã eu vou reforçar, mas entra em contato com ela lá no 41 99623 9053, que pode ter certeza que são salgadinhos de qualidade, de muito sabor e de muito bom gosto. Vou fazer um pequeno intervalo e volto para falar com o meu entrevistado. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil, Mundo, Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de Casa Gás, o seu revendedor. Então vou aproveitar e vou levar a live lá pro Josias, você sabe quem vai para que a gente possa conversar. Vou transferir para casa a live, Josias. Trabalhando com duas lives, a sua e a minha. Isso. É para funcionar que é uma beleza, né? Vamos dar certo. Assim. Isso, mesmo dois dias. Rua João Paulo, 464, bairro Colonial, WhatsApp 99123-2363. Aí. J Restaurante, aqui tudo é uma delícia. E agora, como eu tô com o microfone, aí a falação fica melhor, né? Vai ficar mais... Vamos dar uma confirmada. Qualquer outra pessoa não tiver saindo áudio, o pessoal eles avisam aí, né? Pode começar a conversar com o pessoal aí, velho. Pelo disco entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100. Fiquem à vontade. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Vem pro Compre Mais, vem pro Compre Mais, economizar, ajudar a família, passar no açougue,
Hortifruti Padaria, aqui tem qualidade, preço baixo e variedade. Tem tudo que você precisa. Vem pro Compre Mais. Vem pro Compre Mais. Compre Mais, o aliado do seu bolso. Compre Mais. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laia comunicam o falecimento do Sr. Ibrahim Haddad, com 87 anos de idade, ocorrido nesta quarta-feira às 22h26, no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Deixem lutados. Esposa, filhos, noras, netos e demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laia, de onde sairá o féretro hoje às 17 horas, seguindo para sepultamento no cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Ibrahim Haddad. Comunicou funerária São Bento e Plano Laia. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laia comunicam o falecimento da senhora Vilma Terezinha Vidali, com 80 anos de idade, ocorrido nesta quinta-feira às 7h10, no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Deixem lutados. Filhas, netos e demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São João, de onde sairá o féretro nesta sexta-feira às 10 horas, seguindo para sepultamento no cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Vilma Terezinha Vidali. Comunicou funerária São Bento e Plano Laia. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Notícia com clima. Doze horas e 25 minutos, 12h25, é claro, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui de Valmir Forteschi. E hoje eu vou entrevistar o secretário de Educação, Josias Terres. Temos assunto polêmico, vamos falar um pouco aí sobre essa questão do pensamento computacional. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Forteschi. Boa tarde, ouvintes. Estou à disposição aí dos ouvintes e à tua disposição, Forteschi. Josias, sempre é um prazer trazer o amigo aqui, é bom conversar contigo, né, para a gente trazer as dúvidas, tirar as dúvidas dos pais. A gente tem visto aí nas últimas semanas a polêmica que deu em volta por conta dessa mudança, né, dentro do currículo municipal por conta aí do pensamento computacional. Eu gostaria que você já começasse falando e explicando para nós o que é essa mudança de fato. Na verdade, Forteschi, o Brasil todo ele vem há alguns anos já pedindo essa transformação em termos de leis federais. Então, desde a época lá de 2017, teve a primeira iniciativa, sempre se procura dentro do país as melhores alternativas, já que é uma política nacional. E nesse período de lá para cá, veio a pandemia, veio lá em 2022 um pedido que se implementasse. Lá em 2022, nós de São Bento já tomamos a iniciativa de formar do primeiro ao quinto ano a disciplina de pensamento computacional. Hoje é um sucesso. Em 2023 veio mais um pedido. Isso veio de uma força nacional, dentro de uma política nacional que quase que exige que os municípios façam essa adequação, já que o mundo ele está mudando e ele está mudando, sendo muito tecnológico, e isso precisa chegar até as salas de aula do Brasil todo. E agora, em 2024, ali em setembro, as técnicas da CEMED já tiveram os primeiros contatos com os técnicos do MEC, lá também com a Undime, já para alinhar essa medida de implantação da pré-escola até o nono ano. E agora, na última segunda-feira da semana passada, lá, não foi essa penúltima segunda-feira, teve mais um alinhamento com o MEC e mais um ofício que é do Conselho Nacional de Educação, nesse sentido, para alinhar a implantação desse componente curricular,
que nesse primeiro momento, que para 2025, ele pode ser de maneira, vamos dizer, provisória dentro das disciplinas ou de maneira efetiva dentro de uma disciplina específica. Nós, da Secretaria de Educação, como a gente já tem essa iniciativa desde 2022, do primeiro ao quinto ano, que é um sucesso, não tinha muito sentido. As técnicas da CEMED fizeram uma análise, fizeram todo um apanhado de dados, e a gente tem a viabilidade de implantar isso do sexto ao nono ano. Não tivemos dúvidas naquele momento, depois de todos os estudos, toda a parte ali de uma maneira bem rápida, isso confere, né, que é uma maneira bem rápida que a gente fez, porque é uma condicionante para receber também uma verba em 2026. Então, essa condicionante a gente sabia que podia ser de maneira transversal, pode ser de maneira transversal, mas São Bento do Sul ele tomou uma certa liderança nessa parte de implementar como disciplina. Então, fizemos todas as análises, as técnicas da CEMED fizeram um documento, encaminharam para o Conselho Municipal de Educação e foi aprovado. Então, mas por que a gente procura fazer isso, Fortesque, em São Bento do Sul, dessa maneira assim, através da disciplina? Porque lá no início do governo Tomazini, se existiu também no governo do Estado um pacto pela inovação estadual, que até 2030 Santa Catarina quer ser um dos polos tecnológicos do Brasil. Esse pacto nacional, através aqui de São Bento do Sul, da secretária Andréia, também ela criou todo um movimento para a implantação de uma 5G, de outras iniciativas em São Bento, uma lei específica para favorecer a questão da tecnologia em São Bento do Sul. Dentro desse pacto municipal e o pacto estadual, a Secretaria de Educação entrou com a parte de formar cultura tecnológica nos nossos alunos até o nono ano. Então, por trás de tudo isso, tem um movimento feito por São Bento do Sul para que todo esse conhecimento tecnológico chegue passo a passo para o aluno até daqui 10 a 15 anos. A ideia de São Bento do Sul, daqui 10 a 15 anos, é ser referência em tecnologia através das nossas próprias crianças. Elas vão amadurecer tecnologicamente e com certeza vai chegar um ponto que nós vamos ter essa liderança. Então, seria por aí o início da nossa conversa. Legal. Foi bom você ter explicado tudo isso, porque a gente vê assim uma resistência de alguns setores, né, e dentro da educação. Você vê essa resistência por conta dessas novas implementações. Mas veja que a tecnologia vem para auxiliar os nossos alunos. Eu via hoje numa matéria ali do Jornal Gazeta, que foi extraído aí do site nacional, né, que falava justamente que 51% dos nossos alunos não sabem a tabuada, Josias. Não sei se é o caso aqui de São Bento do Sul, se existe hoje alguma métrica que mede isso nas escolas municipais, ou como é que funciona isso? Na verdade, assim, o ensino brasileiro como um todo, ele vem passando por algumas modificações. Eu sou professor de matemática há 32 anos, então há 32 anos atrás, quando eu iniciei os conteúdos matemáticos, eles têm o mesmo sentido, sabe? Então, e pode talvez antes disso. E não estou falando só da matemática, a gente pode falar de qualquer disciplina, português, qualquer disciplina, ainda nós, professores, ainda não percebemos ainda que está vindo uma mudança muito rápida na área da educação. Eu há pouco estava falando para você que está vindo uma mudança muito rápida através da inteligência artificial. Ela vai influenciar a educação. Eu não estou dizendo que vai estar lá dentro da sala de aula, não vai ter mais professor. Estou dizendo que ela vai influenciar na maneira da gente aprender. Então, os nossos conteúdos, as nossas atividades em sala, com o passar dos anos, elas vão ser muito tecnológicas, fora da sala de aula. Então, muito emprego, muita máquina, ela vai ter inteligência artificial por trás para ajudar o ser humano a desenvolver uma tarefa. Só que isso também vai chegar dentro das salas de aula, através do professor, e eu acho que vai ser uma ferramenta que vai auxiliar. Para chegar a isso, a gente sabe que vai chegar através da tecnologia. Quando a gente fala em pensamento computacional, não quer dizer que o pensamento computacional é puramente robótica e programação. Na verdade, o pensamento computacional ele estrutura o pensamento da pessoa, molda o pensamento para resolver problemas, ajuda na língua portuguesa, ajuda em todas as disciplinas, mas ajuda na vida da pessoa. Quando você começa a pensar, dividir os problemas, igual que se faz numa máquina,
você começa a entender e começa a resolver eles, você está fazendo uma operação chamada pensamento computacional. E daí dentro do pensamento computacional existe também a parte de mídias, existe a parte de organização, a parte de dividir problemas. Então ela ajuda a pessoa a se localizar nessa vida que é hoje. Então, o pensamento computacional é um ensino contemporâneo, é um ensino que você sai da sala de aula, que você está aprendendo lá, e você consegue utilizar ele rapidamente para a vida. Então, quando se fala em disciplina de pensamento computacional, é uma oportunidade que está se dando para uma criança em crescimento, para ele conseguir relacionar as coisas da vida dele com o próprio conhecimento dentro de sala de aula. Então, não tem nada assim que eu veja, eu como professor, que eu olhe para o pensamento computacional e diga, está sendo colocado alguma coisa ruim para a criança. Não. Nós estamos colocando alguma coisa para a criança, um conhecimento que vai ajudar na vida dela. E além disso, se nós for bem sistemático e colocar isso de uma maneira gradual, da pré-escola ao nono ano, talvez a gente crie essa cultura tecnológica que influencia essa criança a agregar valor financeiro ao longo da sua vida e atraia talvez para São Bento do Sul um olhar diferente das empresas. E quando a gente tiver uma mão de obra que eu digo assim, super qualificada ou super inteligente, ela vai atrair olhares para São Bento do Sul. Por isso, dentro desse pacto que existe pela inovação, nós estamos com a parte educacional. E essa parte educacional passa por chegar dentro da sala de aula equipamentos. Digo mais, Cortés, que a gente está recebendo do Ministério Público, esse ano, 2.084.000 para investir nessa disciplina, que é mais equipamento. Nós já compramos aproximadamente 5 milhões de equipamentos. Que a gente tem lá mais de 1.500 Chromebooks hoje. A gente tem vários laboratórios de robótica móvel. Além, a gente tem maker. E agora a gente está recebendo mais 2.080.000, se não me engano, alguma coisa assim, mais de 2 milhões, do Ministério Público, exclusivo para essa disciplina. Então, se colocar numa forma de disciplina, é você poder ter um acompanhamento pedagógico e a ementa correta para desenvolver essa criança ao longo desses anos até o nono ano. Então, a parte de São Bento do Sul, que é da Secretaria de Educação, com certeza nós vamos implementar de maneira gradativa, como está sendo, e ela não vai ser, como é que eu digo assim, efetiva nos primeiros anos, porque não existe mão de obra qualificada para esse assunto no Brasil. Não existe. Mas o que o MEC diz? Você pode ter qualquer professor de qualquer licenciatura, tanto que você treine ele, que você qualifique ele, e você tem que continuar qualificando ele até o momento que o Brasil tem esse montante de professores para ter para essa disciplina. Então, com certeza, São Bento está dando passos na frente de outros municípios. Tem municípios que tem que ser da maneira transversal, e eu aposto que talvez ele não tenha um Chromebook, não tenha um laboratório de robótica, e nós já temos todo um conhecimento agregado nisso. É o melhor do mundo hoje? Com certeza ainda não é, mas é bem melhor que a maioria dos municípios. Se colocasse numa avaliação nacional, eu posso ter certeza que nós estaria no topo na implantação do pensamento educacional, com todas as dificuldades que nós temos e como que as pessoas conseguem ainda olhar para nós com dificuldades, mas a gente está muito à frente. Eu quero destacar para você ouvir umas partes aqui da falação do Josias. Primeiro, que o Josias, tem que ficar bem claro, é professor de matemática. Então sabe o que está fazendo. Não caiu de paraquedas, não é um cargo, por mais que seja um cargo político, mas não é uma pessoa fora do núcleo da educação. É uma pessoa que tem responsabilidade, que conhece do assunto e que está trazendo e que está implantando para São Bento do Sul um sistema que vai melhorar o nosso mundo. Eu falava com ele ali no intervalo, eu tenho batido muito, antes de acontecer toda essa polêmica, eu tinha batido muito na frase do Paulo Freire. E nessa frase eu levei anos para entender isso aqui. E tem professores hoje, dentro da nossa, da nossa sociedade, aí eu conto na rede estadual e na rede municipal, toda, né? E quem sabe até aí nas faculdades, que não entenderam isso aqui, ó. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Tem pessoas que não caiu essa ficha ainda, Josias, que não entendem isso aí. E talvez o pensamento computacional seja uma forma dessas pessoas se libertarem. Eu lembro lá, eu conversava contigo, que eu lembro que o Darlan tentou fazer uma defesa lá com relação a isso. Eu contei para você na Câmara de Vereadores, eu acho que ele se perdeu um pouco dessas questões, porque ele devia ter dito justamente isso. Assim, olha, esse pensamento computacional ele vai dar oportunidade para essas crianças que às vezes não têm oportunidade.
para ter um emprego melhor na frente, para expandir um pouco mais o pensamento, entende? E escolher lá, seja uma profissão, seja um trabalho que possa dar um pouco mais aí de, quem sabe até de independência financeira. Eu não sei se eu estou correto na minha colocação aqui, Júlio. Eu acho, Fortes, que é por aí mesmo. A educação ela tem que ser libertadora. Para libertar, ela tem que dar instrumentos para a criança lidar na vida real. A vida real que a gente tem hoje tem vários elementos que fazem com que a gente atue na vida, mas um deles é você dar uma ferramenta atual para ele. O pensamento computacional é uma delas que é colocada na mão da criança, que ela vê que o conhecimento dela tem a ver com a realidade. Ela sai da sala de aula, se ela for em casa ou pegar qualquer equipamento, ela sabe como é que funciona. Se ele olhar para um celular, ele vai olhar a parte computacional que está por trás. Quando ele vê qualquer aparelho, que a gente não teve essa oportunidade. O que a gente imagina com essa criança depois de chegar no 9º ano, ou aquela que está no 5º ano hoje? Quando ele faz aquelas atividades, ele tem um olhar para as coisas da vida diferente. Ali desperta nela o quê? Eu posso ser um empreendedor, eu posso estudar mais, eu posso dar um passo além daquilo ali. Diferente, eu como professor de matemática, eu falo isso de carreira, esses dias eu vi um comentário sobre a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é um conhecimento que sempre teve dentro do conhecimento matemático, ele é essencial. Só que quando você traz ele para a vida, no dia a dia, você pode perguntar para qualquer pessoa, para que serve a fórmula de Bhaskara? Talvez algumas delas vão conseguir dar uma resposta. Nós, professores, sabemos, mas a criança ou a pessoa que passou pela escola, ela não consegue chegar ao finalmente para utilizar a fórmula de Bhaskara, porque você não consegue utilizar na vida. Mas quando você dá uma ferramenta de pensamento computacional, que ele começa a escrever um programa, que ele começa a conectar algum Arduino, que faz um movimentar, simular um sinaleiro, qualquer coisa lá, ele cria uma conexão com a realidade. E essa conexão, às vezes, dos conteúdos não consegue se conectar porque ele é muito abstrato. Ele fica muito no conhecimento para você conhecer. Então, tem coisas assim que nós temos que ceder um pouquinho, nós como professores, que a gente precisa ter um entendimento um pouco diferente para algumas disciplinas e talvez ela dê mais oportunidades. Eu vou dar um exemplo assim. Hoje nós temos 5 aulas de matemática. Nós tendo 5, 4 ou 3, depende muito de como nós vamos desenvolver essas aulas. E quando a gente fica de 5 passar para 4, as duas de pensamento computacional, na verdade, se olhar para o lado das ciências exatas, os alunos vão ter 6 aulas de matemática, vamos dizer assim, porque pensamento computacional não deixa de ser matemática, só que ele é visto de uma outra forma. Então, é olhar para a disciplina como disciplina e olhar para o contexto de aprendizagem da criança. Josias, eu prefiro olhar pela aprendizagem da criança para a vida dela. O conteúdo matemático, sou defensor também. Se me perguntar como professor de matemática, eu defendo os conteúdos, ele estrutura muito o conhecimento da criança, mas ele não, na vida real, ele não consegue relacionar a matemática mais técnica, não estou falando das 4 operações, eu estou falando da função do segundo grau, das equações, sabe, da fórmula de Bhaskara, de todas as funções exponenciais, em toda aquela a álgebra também, que ele não consegue relacionar isso. Talvez nós, professores, precisamos escolher uma metodologia diferente para que atue naquele ramo. Então, eu falo isso como professor de matemática, eu não estou procurando nenhuma discussão matemática com os professores de matemática. Eu estou falando como o Josias, que está hoje na vida, está andando pela rua, e ele olha e ele pode se perguntar assim, mas e a minha fórmula de Bhaskara? Aonde eu estou utilizando hoje? O Josias na vida, não estou dizendo que ela não tem utilidade, ela tem utilidade. Então, os conteúdos eles têm que ser melhor discutidos, as metodologias têm que ser melhor discutidas, e assim, nós precisamos fazer com que o nosso conteúdo para as crianças movimente ele tem que ser protagonista da própria vida com o conhecimento. Então, essa defesa que a gente tem da disciplina de pensamento computacional, porque é uma disciplina realmente que vai fazer diferença no dia a dia da criança, porque vai ser muito tecnológico. Para o pai que entende isso, para o pai que nem eu, que também fui aluno, que não tive essa oportunidade, se a gente entende isso, entra numa sala do 5º ano e vê o aluno fazendo operações, usando o Chromebook, iniciando programação, fazendo conexões, ele vê ali, ó, naquela criança, pode ser que lá na frente ele seja um grande empresário. Então, eu tenho que defender. Como pai, eu tenho que defender. Como professor, eu tenho que defender.
e principalmente eu tenho que defender o futuro da cidade. Então, por isso que eu, Josias, eu não estou falando agora em nome da Secretaria de Educação, eu, Josias, eu defendo que tem que ter cada vez mais disciplinas que interfiram diretamente no dia a dia da criança. Eu, Josias. Quanto à CEMED, ela defende tecnicamente, ela defende porque são conteúdos, são estratégias federais que vêm de cima para baixo organizando o país. E se nós organizar o país para ser um país tecnológico, ele vai ser. Se nós organizar o país para ser um país e nós vamos ser mais para o lado analógico do agro, ele vai ser. Então, só que a gente precisa pensar a cidade não em termos da disciplina, né? Pensar em termos de conhecimento para o Brasil. Então, eu sou um defensor mesmo que a escola ela tem que ter uma atuação direta na vida da criança. O aluno tem que reagir na carteira, ser protagonista e não ser um espectador de uma aula passada pelo professor Josias no quadro. E de repente aí com isso, né, Josias, os nossos alunos vão sair aí do nono ano, eles vão sair ali do nono ano e do ensino médio e não vão esquecer tudo que aprenderam. Sim. Que acho que é o maior desafio que o professor tem. Eu quero falar com você também, eu quero que você me explique, você falou aí sobre o chat GPT. O chat GPT, o que são as salas de conversa com a inteligência artificial. Vamos falar assim, pessoal, o que é chat GPT, Fortaleza? São as salas de conversa com a inteligência artificial e os desafios que os professores vão enfrentar dentro da sala de aula a partir de agora, que já estão enfrentando e nem sabem, mas vai ser depois do intervalo. Pode ser? Vamos lá. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Faça o seu som automotivo brilhar. Na Caltronic, som automotivo. Tudo o que você precisa para o som do seu possete, da sua máquina, atingir níveis incríveis. Você encontra na Caltronic, som automotivo. Na Rua Augusto Clinic 900, no centro. WhatsApp 47 98412 5864 e 3633 5963. Vem pra cá, Caltronic, som automotivo. A Caltronic é especialista em aplicação de película. Aqui a sua máquina fala mais alto. Feirão de Empregos Condor. Construa conosco a sua história profissional. Amplos benefícios, como plano de saúde Unimed, convênio odontológico, restaurante, transporte gratuito e muito mais. Aqui tem oportunidades de crescimento e ambiente saudável de trabalho. Feirão de Empregos Condor. Para todos os turnos de produção e logística, com início em janeiro. Escolaridade, primeiro grau completo. Feirão de Empregos Condor. Dia 10 de dezembro, das 8 às 17 horas, na portaria da água. Sua oportunidade chegou. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Maia. Fone 3626-2568. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Maia comunicam o falecimento do senhor Ibrahim Haddad, com 87 anos de idade, ocorrido nesta quarta-feira às 22 horas e 26 minutos, no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Deixem lutados esposa, filhos, noras, netos e demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laia, de onde sairá o féretro hoje às 17 horas, seguindo para sepultamento no cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento do senhor Ibrahim Haddad. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laia. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laia comunicam o falecimento da senhora Vilma Terezinha Vidal, com 80 anos de idade,
ocorrido nesta quinta-feira às 7h10, no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Deixem enlutados filhas, netos e demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São João, de onde sairá o féretro nesta sexta-feira às 10h, seguindo para sepultamento no cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Vilma Terezinha Vitale. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laia. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 12h48, 12h48, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias na apresentação aqui de Valmir Forteschi. Claro, estou entrevistando hoje o nosso secretário Josias Teres, que está falando aí com relação ao pensamento computacional, explicando para você que é pai, para você que é aluno, para saber da importância de tudo isso. Mas eu vou fazer rapidamente aqui um parênteses, Josias, para falar o seguinte. Hoje, deixa eu voltar aqui para a minha pauta, você falou para mim que vai lá também, né? Então eu vou aproveitar aqui a tua entrevista para nós confirmarmos a nossa presença lá. Hoje nós vamos lá no lançamento do livro do Elvis Luzenko. Agora passou aqui da minha pauta que desapareceu. O Elvis está lançando um livro ali, e para São Bento do Sul, cada escritor, independente do ramo que ele atua, vale a pena participar e eu estarei lá. Isso é verdade. Então o lançamento acontece hoje às 19h ali na Sociedade Literária de São Bento. Onde é que fica a sociedade mesmo? Fica na frente do... Como é que é aquele hotel? Antigo Stelter ali, né? Não, do Stelter não. Stelter não. Ué. Agora é outro. Farmácia Nicei, quase na frente da Antigamente era o Wrighton ali, naquela região ali. Isso, Um pouquinho antes. Da Sociedade Literária, ali tem, antigamente aquela sapataria. Isso, agora. Já se localizei. Né? Então fica ali na Sociedade Literária de São Bento do Sul, às 19h nós iremos lá. Tem uma pequena entrevista de 1 minuto, José, vou pedir, se me permite. Vou colocar aqui o Elvis fazendo esse convite e contando um pouco sobre a história dele. E aí nós já voltamos para falar, você fique atento, você que está aí na live, o pessoal está participando aqui conosco, a Érica está por aqui, daqui a pouco já vou conversar com ele, já vou ver o que ela falou ali, mas vamos ouvir aqui a entrevista com o Elvis, mas ele vai explicar para nós como é que surgiu toda essa história e essa ideia do livro de receita. Ele que é um jornalista importante aqui em São Bento do Sul, tem uma trajetória muito bonita. Vamos ouvir a entrevista com o Elvis e já voltamos para falar sobre aquela questão da sala GPT. O que é a sala GPT? É uma sala de conversa entre a inteligência artificial e as pessoas. Você aí que está me ouvindo, você que é pai, mãe, os alunos, e o Josias tem aí uns cases, né, tem umas histórias interessantes para falar sobre esse assunto. Vamos ouvir o Elvis e a gente já volta para continuar aqui com a nossa entrevista. Olá a todos. Opa! Notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Olá a todos os ouvintes, meu nome é Elvis Luzenko, sou são-bentense de nascimento, jornalista e microempreendedor individual. Tenho 45 anos e moro no bairro Mato Preto. Bom, o livro Receitas do Elvis, do iniciante ao intermediário, foi aprovado pelo edital Arno Fendrich de Apoio à Cultura, que é o mecanismo de apoio financeiro a projetos artístico-culturais de São Bento do Sul. A publicação reúne 50 receitas, das mais de 300 que eu tenho no canal Receitas do Elvis no YouTube, lançado no início da pandemia. Ou seja, esse trabalho começou na internet e depois veio a ideia de materializá-lo com a publicação de um livro impresso. Nas mais de 100 páginas do livro, você encontra o nome, a foto, os ingredientes e o modo de preparo de cada receita, bem como o acesso ao vídeo correspondente por meio de um QR Code. O lançamento do livro está marcado para sábado agora, das 9 às 12 horas, no Coreto da Praça Jardim dos Imigrantes, e das 16 às 23 horas, no Beco, o Complexo do Rock, durante o evento multicultural Art Attack. O exemplar será vendido a R$30. Importante ressaltar também que será feita a doação de exemplares para escolas da Rede Municipal de Ensino de São Bento do Sul, como contrapartida social ao projeto. Notícia com credibilidade. Liberdade Notícias.
12 horas e 52 minutos, então ficou o convite do Elvis. Você veja já que a rede municipal vai ganhar alguns exemplares, né? Espero que é legal, porque eu vejo que o CBS também tem, vocês fazem com os alunos, né? Tem os alunos que são cozinheiros, tem todos os projetos que são desenvolvidos. Isso, os projetos que são desenvolvidos, quem sabe não vão desenvolver uma receita do Elvis lá no projeto Pequeno Cozinheiro. Josias, hoje à noite vamos se encontrar lá, e parabéns para o Elvis, o jornalista aqui de extrema importância para São Bento do Sul, que está lançando esse livro dele, que precisa prestigiar. Vamos encontrar à noite. Mas vamos voltar agora para a nossa pauta, e vamos falar aqui com o nosso ouvinte, e vamos explicar para o pai, porque as pessoas estão ouvindo aí sobre chats GPT, salas de conversa. Eu tenho que transformar isso numa linguagem que as pessoas entendam. Sala de conversa, você que é pai, você que é mãe, filho aí, da nossa geração, o que é esse chat aí, Forte? Chat, né? Isso aí é uma sala de conversa, como é que você pode traduzir isso para as pessoas? É como se fosse um WhatsApp de conversa, né? Inclusive quem tem o WhatsApp já tem notado que apareceu ali já uma inteligência artificial. E hoje você pode perguntar muitas coisas para ela, até ajuda em muitas coisas na vida. E o que eu gostaria que o Josias, que o nosso secretário, explicasse e contasse esse caso aí que teve com relação ao uso da inteligência artificial, que vai ficar cada vez mais comum na nossa sociedade. E veja só, tem profissionais que não estão preparados para isso. Às vezes nem conhecem. E aí os próprios alunos, as crianças estão usando isso, vocês usam uma palavra interessante, para driblar, né? E as pessoas não sabem que isso está sendo usado aí dentro aí já pelas nossas crianças. Josias, vou deixar para você explicar, porque eu acho que é melhor. Acontece que a questão da inteligência artificial, ela vai ser tão normal na nossa vida ao longo dos dias, já existe isso. Prova disso, as nossas crianças já utilizam a inteligência artificial e essa conversa com a máquina, que um exemplo é o ChatGPT, que é uma das plataformas que existe. Mas existe das outras, vamos dizer, já existe o Windows, já existe dentro do WhatsApp, já existem várias inteligências ali dentro que você pode conversar com ela. A intenção da inteligência artificial é fazer acelerar o processo produtivo da pessoa. Então ela pensa muito mais rápido do que a gente, estrutura mais rápido, faz com que você tome rumos diferentes. Dentro da educação não vai ser diferente. Dentro da educação, os professores logo precisam vamos dizer assim, se atualizar. Eles precisam conhecer e saber de que maneira eles vão utilizar para favorecer o trabalho deles e não deixar com que as crianças superem a expectativa do professor, vamos dizer assim. Hoje é comum as crianças, por exemplo, num trabalho do professor, qualquer tipo de trabalho, ele interagir com a inteligência artificial. A inteligência artificial organiza todo esse conteúdo para ele, ou essa forma para ele, e ele coloca isso dentro de uma estrutura de trabalho e entrega para o professor. E a inteligência ela é tão inteligente, porque se a criança for uma criança menor, o professor não perceber isso. Eu tive uma vivência aí, eu acabo conhecendo, conversando, interagindo muito com as crianças. Elas podem montar um trabalho e pedir para a inteligência e dizer assim, eu gostaria que esse trabalho fosse a nível de uma criança de 10 anos e que a linguagem fosse bem simples, e até ele pode até dizer para a inteligência, e a minha professora não percebesse que foi uma inteligência que escreveu, mas ela forma o trabalho. Então, por que eu estou falando isso? Nós, professores, precisamos entender que a inteligência artificial vai fazer parte da vida de todo mundo e ela precisa fazer parte do meu trabalho. Então, já existem várias inteligências artificiais feitas para professores. Dou um exemplo da inteligência Teach. Ela é feita exclusiva para professores. Essa inteligência ela conhece de tudo de legislação, tudo de BNCC, e qualquer coisa que você peça para ela, ela organiza para você. Se você pedir um plano de aula de matemática, de equação do primeiro grau, eu dar o nível de aluno, ele vai escrever o conteúdo, fazer todas as coisas, e daí eu disse, eu quero um recorte de um vídeo que fale sobre isso. Ele recorta o vídeo para você, transcreve o vídeo, cria as coisas e está lá para o professor. É Teach, ela custa R$ 29,90 por mês. R$ 29,90. Ela estrutura o trabalho do professor. Isso é aberto para todo mundo, pode ser feito. E existe o ChatGPT, que ele é muito mais aberto, né, não é direcionado. E o que eu digo para os nossos professores? Está aí a inteligência artificial. Eu posso ser resistente a ela, ou eu posso
pegar e conhecer como é que ela funciona, estruturar a minha metodologia e saber que meus alunos vão usar. Qual que vai ser o resultado disso? Você vai estar se modernizando, entendendo que aquilo vai fazer parte da vida das pessoas, querendo ou não. Então, eu não vou conseguir ficar eternamente com a fórmula de Bhaskara na minha sala, porque eu sei que o aluno mesmo vai perguntar para a inteligência artificial para que serve a fórmula de Bhaskara. E ele vai responder, e nós, professores, já tem que saber que a inteligência vai responder para ele lá de maneira correta, e talvez ele vai dizer assim, olha, mas eu quero que a fórmula de Bhaskara me dê um exemplo aqui, a inteligência me dê um exemplo para atuar na vida. Então, isso existe lá dentro. E os nossos professores, se eles não entenderem que vai fazer parte da vida dos alunos, talvez a gente, lá na frente, a gente, como professor, está tendo um conflito entre professor e aluno, porque o aluno ele vai ter muito mais informação de uma maneira muito mais rápida, e a gente só está no início da inteligência artificial, e a gente vai dar um conflito de gerações, um conflito de talvez do professor Josias chegar lá, com a metodologia lá da década de 70 ainda, e o aluno lá, mesmo que a gente não deixe de usar dentro da sala de aula, em casa se aprimorando de uma outra maneira. Então, nós precisamos superar isso. Os professores precisam, ou até as próprias secretarias, o Brasil, estruturar isso que vem em forma de conhecimento pedagógico do professor. Isso é uma das coisas. Por isso que a gente defende tanto a tecnologia dentro da sala de aula, porque vai trazer influência para os alunos. Então, é uma maneira de contar para o professor, para aqueles que não têm ainda, não é familiar a ele precisa se ater a novas técnicas de ensino, incluindo a inteligência artificial. É importante falar tudo isso, Josias, porque, como disse, vai ser um desafio. É um desafio para os professores que estão aí, é um desafio para os novos professores que vêm para poder ter esse olhar sensível, né, e saber o que está sendo produzido pelaquela criança mesmo e o que está sendo produzido pela inteligência artificial. E não é só na área de educação, em todas as áreas, seja nas áreas da literatura, seja nas áreas do jornalismo, tudo vai ter a influência, tudo vai ter essa influência daqui por diante. Para você ter uma ideia, para ter uma ideia, se você pegar uma tabela, que nem essa aqui, uma tabela simples, se bater uma foto, contar para a inteligência o que você quer, retire dela e organize para você, ela faz. Sabe, analisa uma infinidade de coisas. Então vai vir um mundo muito diferente. Só que quem está falando isso, para os professores, é importante isso, professor. É o professor Josias, não é o secretário de Educação. A gente não tem nenhuma, até o momento, não tem nenhuma estratégia firmada contra a inteligência artificial. Por isso que eu insisto com os professores, qualquer iniciativa dentro da Secretaria de Educação, ela é com base legal, com base de alguma estrutura maior, que é do MEC, de alguma coisa assim. Quem está falando agora é o Josias, não é o secretário. Senão daqui a pouco eles vão dizer que eu estou querendo implantar inteligência artificial e se cria muita, se especula muito numa palavra do secretário. Só que eu estou falando desde o começo. Quem está conversando com vocês sobre esse assunto é o Josias, professor. Isso. E com relação ao pensamento computacional, você já deixou bem claro que é uma questão que vem de cima para baixo, vem do governo federal para que seja implementado, e claro, com o apoio do Ministério Público. É um ponto interessante, né, professor? Se a questão é técnica, como você já falou ali no início do nosso programa, que se discuta, então, que se vá buscar que se discuta a questão legal. Legal, isso aí, eu defendo isso. Isso, que vá buscar, se alguém achar, mas está errado, que busque, então, uma orientação legal para ver o que a legalidade diz, se é certo ou não, né? E acontece que eu vou além, agora mudando um pouquinho de assunto, né? Em São Bento ele está implantando escolas integrais. Sim. A gente já fez 4, esse ano a gente está abrindo mais 4. Mas isso é com base agora nós estamos com uma base de orientação nacional, onde o próprio governo federal incentiva financeiramente a abertura de escolas e vincula a parte do Fundeb. Então, até saiu uma notícia agora recente, que o governo Lula vai investir cerca de 20% do Fundeb, direcionar para a escola integral. Então, às vezes as pessoas acham que nós em São Bento agora estamos ampliando de uma maneira mais rápida a escola integral, porque nós aderimos a um plano nacional, e o plano nacional diz assim, eu vou incentivar você a tantas vagas por ano, por isso que eles liberaram para nós perto de 200 vagas, para nós implementar a escola, já nesses 200 vagas tem R$1 milhão. Então, só que não pode construir escola. Tem que comprar armário, tem que comprar equipamento, tem que comprar coisas para a escola.
Por isso que tem algumas escolas que tem uma infinidade de aparelhagem lá que às vezes vem porque ela está se transformando em integral. E tem as outras escolas que é criada por nós. Então, para nós criar hoje 4 escolas, algumas delas são patrocinadas pelo governo federal e outras a gente está se adiantando. Então, por isso que nós, comparado com outras cidades da região, tem uma cidade bem próxima, cerca de uns 70, acho que uns 60 quilômetros daqui, que ela não tem uma criança em período integral, em Sério? escola integral. Zero, nem em creche, nada. Nós ultrapassamos 36% dos 11 mil alunos em escola integral e educação infantil, que seria os CEINs, que seriam as nossas creches. Isso para São Bento do Sul, por isso que a gente avança tão rápido, porque é o interesse nosso e mais rápido que o próprio governo federal. É igual ao pensamento educacional. Ele pode ser em 2026 como disciplina? Pode. Mas se nós já colocar agora, a gente já começa do modelo certo. Não adianta a gente começar de maneira transversal e lá na frente transformar. Então a gente já vai começar do modelo certo, eu acredito nisso. Ainda tem outras discussões, mas são coisas que é a nível nacional. E as pessoas imaginam e direcionam tudo para a figura, principalmente do secretário, como se a gente não tivesse um corpo técnico, não tivesse uma lei maior, não tivesse outros governos que incentivam e fazem pactos com nós para a gente ir nessa direção. E São Bento do Sul ela é muito aberto a isso, independente do governo que for o governo federal, tudo que for bom para o Brasil e for bom para a nossa cidade, a gente vai fazer adesão. Isso é uma condição nossa mesmo. E dentro de nós aqui, nosso plano de governo, que é do governo Tomazini, nesse próximo é focado na escola integral. Então ele tem um compromisso com as pessoas, quando você pediu o voto, dizendo eu vou fazer escola integral, eu vou dar formação para os professores, vai ter formação. No outro governo que está fundando agora, era uma outra parte. Tinha a parte tecnológica, essa parte tecnológica já implementou, agora a gente só vai dar sequência para ampliar. Então não é uma coisa assim nova, é uma coisa que já vem de alguns anos. Então eu peço o entendimento dos pais, aquele pai que realmente quer uma diferença para o seu filho no futuro, não tem um questionamento para fazer para nós que a gente não consiga responder para ele. Ele pode questionar de todas as maneiras, a gente tem um embasamento técnico e um embasamento também de pai e de professor. Eu sou professor de matemática. Se os meus 32 anos de serviço de professor, ele me deu muita experiência na área de matemática. Não sou o melhor professor do mundo, mas eu sou um professor que tem muita experiência e muita vivência de sala de aula. Então, é isso, professor. Eu quero trazer isso aqui para uma linguagem popular. Você que está me ouvindo aqui, escute bem o que eu vou dizer. Quem chega primeiro bebe água limpa. Tá resolvido? É assim que às vezes a gente tem que popularizar tudo que o Josias falou, quer que você entenda, você que está me ouvindo. Quem chega primeiro bebe água limpa. Agora eu vou ter que contar vou te ajudar nisso aí. Ó. São Bento do Sul, desde 2022, criou uma maneira de acompanhar os alunos, favorecer ali o professor por parte da CEMED, e entramos no Pacto Nacional e Estadual para alfabetização até o segundo ano, que agora no dia 17 de dezembro, estão me ligando aqui, porque minha faz filha parte. está direto aqui. Acho que ela está te esperando. Celular, senão vai dar problema, vai ficar insistindo. Deixa eu fechar aqui. Ela não está na live. Não, ela não está. Tá aqui me ligando direto, aqui não dá certo. Vai ficar tocando direto. Dia 17 de dezembro, São Bento do Sul recebe, não é o Josias, é São Bento do Sul, com essa estratégia que a gente fez, nós estamos alfabetizando até o final do segundo ano, quando nós iniciamos era no final do terceiro. Só que de todos os documentos informados, de toda a análise do próprio MEC, nós conseguimos de 0 a 100 pontos, nós conseguimos 98 pontos, 9,8, 98%. Isso não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Então, no dia 17, nós vamos receber um selo ouro nacional do ministro da Educação. Para São Bento do Sul, outras cidades também atingiram. Para São Bento do Sul, isso prova que a gente está no caminho certo. Quem começa a fazer antes. E agora que Santa Catarina deu selo prata, o estado de Santa Catarina. Agora que ele está começando a fazer acompanhamento da alfabetização. A gente já vem desde o início. Por isso que a CEMED, os professores, as escolas, os especialistas, esse selo é da cidade. Esse selo é da cidade, não é do Josias. Ele é um selo da cidade. As iniciativas foram da CEMED de antecipar, mas o trabalho é do professor. O trabalho é do aluno, o trabalho é da especialista, é do diretor da escola.
por isso que eu vou ficar muito honrado de receber por essas pessoas esse selo para São Bento do Sul. Isso comprova para os pais que a gente não está brincando lá na Secretaria de Educação, a gente está trabalhando. E por isso que a gente adota tudo que é política nacional, que é boa para a cidade. Então eu vou ficar muito feliz no dia 17 lá, que eu vou lá receber, porque o prefeito passou para mim, disse, vem o prefeito receber, e nesse momento ele está dizendo assim, não, José, nós gostaríamos que você fosse lá, porque nesse final de ano, para você receber, eu vou ficar muito feliz. Muito legal, ótima notícia. 13 horas e 8 minutos, a Érica falou o seguinte aqui, José, vamos ver se foi ela ou foi a mãe, mas enfim, né? Oi, bom dia. Tenho uma reclamação para fazer. Apesar de ser final de ano, acho fundamental ter professores das escolas, porque vivem trocando de professor desde o início do ano. Daí a gente tira a nota baixa porque muda o professor, e automaticamente muda o conteúdo. Daí tiramos notas ruins. E nós que somos, que não somos burros, ninguém é burro, mas enfim, né? Daí é nós que somos burros, ela diz aqui, ó. Fora a falta de estrutura, quanto em questão de reformas, quanto à alimentação, porque eles brigam com a gente porque não fazemos o nosso papel, que é estudar, mas estuda o que eles não passam matéria e acham que somos psicólogos, obrigada. É aquele caso, isso eu concordo aqui com a Érica, sabe, José, talvez na rede, isso, talvez na rede de ensino aconteça menos, mas ainda acontece uns casos isolados, que o professor senta lá na frente, ele saiu um pouco do nosso assunto, mas ele reclama lá, ele conta lá dos casos amorosos, ele conta lá do quanto ele sofreu para ser professor, e às vezes acaba esquecendo do conteúdo. E aí o que acontece, eu acho que o desafio para o CEMED vai ser essa questão, mas o professor, ele se afastou, ele pegou um afastamento por saúde, aí tem que ver um substituto, não consegue dar continuidade naquele conteúdo. Aí volta o titular, não consegue encaixar, aí eu sei que a minha filha também teve um problema nesse sentido, você troca de escola, o conteúdo não é o mesmo, não fecha, aí as notas, aí o professor olha lá, dá-lhe um 4, mas não teve uma avaliação daquele aluno, sabe? Eu acho que nesse sentido aí que a Érica quer falar, essa dificuldade que os alunos sentem, alguns alunos sentem, sabe? A Érica, provavelmente são casos mais pontuais que acontecem, porque às vezes o professor é um ser humano, o professor ele também fica doente, e às vezes a secretaria, não sei se é um aluno estadual, municipal, né, que é a Érica, mas às vezes os professores eles trocam, né, às vezes eles trocam de turma, são coisas que acontecem, mas isso tem que ser mediado em termos de escola, pela especialista da escola, para ver o conteúdo, para fazer toda essa conexão entre os alunos e os professores. Sempre tem que existir dentro da escola. Então, acredito que é um caso pontual, a gente não pode generalizar para todo mundo a rede. A gente não sabe se é estadual, municipal, particular. Sim. Mas eu digo para ela assim, conversa com a especialista da escola, com a diretora da escola, peça uma mediação com o professor, veja o que está acontecendo, porque o trabalho do professor é um trabalho profissional. O trabalho do aluno não deixa de ser profissional da criança. Ele está lá estudando, ele é um profissional, um estudante. Então, essa mediação entre os dois existe dentro das escolas especialistas. A direção que pode encontrar esse meio do campo para ela. Você veja que é interessante, né, José? Aqui agora o Betão, o Vinícius estão participando, forte abraço. Ele falou assim, claro, a Sociedade Literária que enfrenta o antigo Ouro-Pes. Não via nossa cabeça o Ouro-Pes. Mas enfim, voltando aí para esse caso da Érica, eu quero dizer o seguinte, esse professor aí, que é um caso isolado, como o Josias disse, esse professor foi aquele que não entendeu a frase. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é só opressor. Esse é o tipo de profissional, caso isolado. Não estamos dizendo aqui que é o que acontece aí dentro da educação, mas esse caso isolado é que é a mancha, né, aquela pontuação que acaba estragando aí a vida dos nossos alunos e acaba fazendo esse tipo de educação que não é libertadora, que é o que nós não queremos. E que é o que o Josias quer trazer, né, preparar uma educação mais libertadora para que os nossos alunos saiam lá dentro da sala de aula pensando no futuro, em não ser aí, nós somos oprimidos, vamos sair da escola e vamos ser opressor. Não, nós vamos construir uma sociedade melhor e a única que as pessoas não queiram ser opressores nesse mundo, certo, Josias? São 13 horas e 12 minutos, eu gostaria de ficar com você mais tempo, mas o tempo passa, sua filha também provavelmente você vai buscar, que está me dando para você. Vou deixar para você fazer as considerações finais. Veja que a nossa pauta, nós nem mexemos, vai ter que vir mais uma vez antes do final de ano aí, que nós nem mexemos na pauta, né? Falamos,
mas a pauta mesmo não entrou nada. Aqui teria questões para falar sobre as aquisições de materiais esportivos, as pequenas reformas, as parcerias. Então teria muito assunto para se desenvolver ainda. Só que o pensamento computacional é o que está em alta e a sua fala ela foi esclarecedora para o pai do aluno. Você precisa conversar com o pai do aluno, ele precisa ter esse entendimento. Então, principalmente para os grandes desafios. E o professor precisa ter o professor precisa ouvir você também, porque é o seguinte, porque ele vai ter grandes desafios, já tem grandes desafios, não sabe, por conta aí desses chats GPTs, então dessas salas, para essas conversas aí com a inteligência artificial. Eu acho que essa aproximação aí vai precisar ser feita mais tempo e vai ter, quem sabe até, né, você pensar aí em fazer reuniões e desenvolver aí o programa dentro lá da Secretaria de Educação para começar já a preparar esses nossos professores para isso aí, porque vai ser desafiador, né, no final das contas, tá certo? Lembrando que segunda-feira vem o Vilcinho, ele vem aqui para conversar comigo, ele que é vereador eleito aí pelo PL, então nessa série, né, ele está vindo aqui para conversar comigo também. Josias, mais uma vez agradeço aí a sua participação, para as suas considerações. Eu quero dizer para os pais, assim, que hoje a minha fala ela foi parte como secretário, mas e parte como professor. E posso dizer até outra parte como pai, cidadão aqui de São Bento do Sul. Eu vejo assim que está muito na nossa mão, de pai, de sociedade, pedir uma educação mais direcionada para a vida das pessoas. Eu sou professor há 32 anos, então a gente precisa ter um entendimento que eu, como professor, eu preciso me modernizar. Eu preciso. E aí você está falando, é o Josias, não é o secretário de Educação. Eu sei que essa modernidade que está vindo aí, ela vem muito acelerada e eu preciso me atualizar. Então eu preciso fornecer para a criança que está lá dentro da sala de aula estratégias de vida que realmente mudem a vida dela no futuro. Que se eu não cuidar, o Josias não cuidar, ele vai ficar passando conteúdo para as crianças e achando que o conteúdo é transformador. E, na verdade, a gente tem que ter discussões pedagógicas para que lá na frente a gente possa atuar de maneira diferente. O ensino está mudando, não adianta, professores, o ensino está mudando. Eu sou um professor também, tenho certas resistências, eu tenho que quebrar isso também comigo. Por isso que, como secretário, todas as ações da secretaria eu tenho que transferir para a equipe técnica de ensino, para a equipe administrativa, e eu não consigo, o Josias não consegue criar nenhuma estratégia da inteligência artificial sozinho. Ele pode até dizer que isso é importante e pedir para todos os técnicos olharem todas as legislações e verem que aquilo que é legal para colocar. Então, qualquer coisa que às vezes eu falei aqui, você se confundiu aí, tenta separar o Josias do secretário. Isso é muito importante para nós, porque senão, às vezes, uma palavra dita pelo Josias professor se confunde com o Josias secretário e talvez crie-se um movimento de classe do professor de matemática, que eu sou um deles, e talvez dos pais, ou talvez dos empresários, ou talvez um pensamento político nesse sentido. Então, eu peço para você assim, a nobreza ou a inteligência da gente tratar isso com diferenças assim do Josias secretário e o Josias professor. E um grande abraço para você, pai. Eu sou um batalhador pelas crianças. A minha maior alegria é quando eu vejo aqueles alunos utilizando aqueles computadores, aqueles componentes, que aquilo ali me dá uma alegria que eu sei que lá na minha infância eu não tinha. Quem pagava os meus cursos de programação era minha mãe. Agradeço muito a dona Isolda, que está aí com seus 85 anos aí, vivendo bem. Meu pai está com 94. Sério? Um forte abraço. Que bom. Pessoal, um abraço para vocês. Eu estou com vocês. Se precisarem de mim ali, entrar em contato ali para a gente fazer uma conversa mais próxima, conta comigo. Um abraço. Vamos lá então, são 13 horas e 16 minutos. Fiquem agora com a programação da Liberdade FM e eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias. Um forte abraço e até